Minas Urgente. Oferecimento. Novo amaciante Tufi concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. Câmara Municipal de Uberlândia na mira da polícia. Mandado judicial é cumprido em gabinete de vereador. Morte na rodovia, casal bate o carro com um caminhão e morre na hora. Vagas nas escolas, cadastro escolar é prorrogado até sexta-feira. Ameaçou, dançou. Homem é preso por mandar foto de arma para ex-amante. Vem aí a Black Friday. Comerciantes estão animados com a data, que é um festival de ofertas. Advogado do Povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo. Mande suas perguntas. Hoje é terça-feira, 7 de novembro. O Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando com muita informação para você. Desejando a todos uma ótima tarde, uma ótima terça-feira. Uma terça-feira de muitas notícias que eu sempre falo aqui no Minas é diferenciado. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia é aqui no Minas, tá? O programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Bandzap já está liberado aqui na minha tela. Ó, a Vera, a Lúcia Jorge já está acompanhando. Você pode comentar os assuntos de hoje, mandar as suas críticas, as suas denúncias. Fez uma imagem curiosa, manda para cá. Tô vendo aqui que o Nilson também já está acompanhando, o Nelson também. A gente está ao vivo lá no YouTube da Band Triângulo. Você pode assistir de qualquer lugar. Tá terminando o almoço, daqui a pouquinho vai seguir para o seu compromisso. Vai assistindo aqui o Minas pelo YouTube da Band Triângulo. E tem notícia para você nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, @Band Triângulo. Minhas redes sociais, fique à vontade para acompanhar também, @Bagnet, tá certo? Toda terça-feira é dia de falar dos seus direitos. Tem alguma dúvida aí sobre a aposentadoria? Uma demissão que talvez não tenha sido aí justa? Pois é, um produto que você comprou e não funciona? O nosso advogado do povo vai falar dos seus direitos. É muito fácil você participar. Aproveita o Bandzap, manda a sua pergunta, tá certo? O nome e a cidade onde nos acompanha. O doutor vai responder ao vivo, vai te dar a primeira orientação para você buscar os seus direitos. Combinado? Já está liberado, já pode mandar as suas perguntas. Vamos começar o programa de hoje falando aí então de uma visita inesperada na Câmara Municipal de Uberlândia. Muito bem, GAECO, Grupo de Operações Especiais aí do Ministério Público, acompanhado da polícia, cumpriu alguns mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal aqui de Uberlândia. Amanhã começou quente por lá. Uma investigação aí está apurando um suposto esquema de rachadinha, aonde o agente público, o político, estaria recebendo de volta parte dos ganhos dos funcionários do gabinete. Esse é o mote da apuração. Carlos Vilela está ao vivo com a gente, está no Ministério Público responsável por essa investigação e tem todas as informações a partir de agora. Boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Ricardo Bagnetti. Boa tarde para você ligado no Minas Urgente. Você falou uma visita inesperada, mas põe inesperada nisso, viu? A operação Mudança de Rota, que foi denominada e deflagrada pelo Ministério Público Estadual aqui de Uberlândia, através do GAECO, que é o Grupo de Ação Específica de Combate ao Crime Organizado, e que teve o apoio das polícias civil e militar, e também com o apoio da Justiça de Uberlândia. E essa operação hoje não movimentou apenas um gabinete, não, movimentou todo o saguão da Câmara Municipal de Uberlândia, ali onde ficam os gabinetes. Muitas pessoas ficaram apreensivas, houve toda aquela tensão em torno do grande aparato de segurança, policiais da Polícia Civil e também da Polícia Militar, fazendo essa escolta na porta do gabinete da vereadora Gilvan Masferrer. A operação Mudança de Rota, deflagrada pelo GAECO, é uma operação que visa, Bagnetti, apurar aí uma denúncia de um esquema da chamada rachadinha. Esse é um procedimento
velho, muito antigo e que existe em meios políticos e não é de hoje esse esquema. É claro que isso está sendo apurado, por enquanto é só uma investigação, levantamentos feitos pelo GAECO e que, é claro, vão ser apurados devidamente. O fato é que esse esquema de segurança que foi montado na Câmara Municipal hoje chamou a atenção, deu o que falar, houve toda uma apreensão. E lá, inclusive, foram cumpridos por parte dos policiais 3 mandados de busca e apreensão, inclusive da própria vereadora Gilvan Masferrer e também de um dos assessores da vereadora. As apurações elas estão sendo feitas todas no esquema de sigilo, não vai ter concessão de entrevista coletiva por parte do Ministério Público através do GAECO, até porque as investigações continuam. A vereadora Gilvan Masferrer, depois de receber aí os agentes do GAECO e também os policiais, ela foi para o plenário. A sessão hoje transcorreu normalmente, não houve interferência por conta dessa ação e dessa operação mudança de rota no Legislativo. E lá no Legislativo ela concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa, é claro que de maneira bastante alterada, de maneira emocionada, e a gente vai ouvir o que a vereadora Gilvan Masferrer tem para falar sobre essa ação do Ministério Público no gabinete dela e, é claro, no mandato dela aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. Veja. Eu não tenho conhecimento dos autos, então eu não posso falar nada. Fui surpreendida, mas estou tranquila. Estou tranquila porque não tem nada a dever, entreguei meu celular, minha conta bancária, podem todos ver, revistar o meu gabinete, estou totalmente tranquila. Quando a gente decide entrar para a vida pública, quando a gente decide estar na linha de frente, eu, por ser uma mulher trans, que sou perseguida diariamente e sou uma vítima de transfobia frequente, inclusive quando eu entrei para a política, me atacaram da mesma maneira, tentaram caçar o meu mandato, então eu estou extremamente tranquila. Eu não devo nada, o Ministério Público pegou todos os meus computadores, pegaram a documentação no meu gabinete e isso aí eu estou tranquila. Cabe ao Ministério Público abrir as investigações, que investigue e minha vida vai estar limpa e depois eu também vou entrar com danos morais contra o Ministério Público, porque eu não vou aceitar ninguém me expor ridículo. Tá aí então a posição da vereadora, né, que foi surpreendida aí então com essa investigação no gabinete dela. Você vê toda uma movimentação e, claro, chama a atenção, foge do ritual, foge da rotina da Câmara Municipal de Uberlândia, né, mas dentro de uma investigação se faz necessária aí então, né, a apreensão de documentos, de computadores, para que se possa comprovar ou não aí o que está sendo investigado pelo Ministério Público com o apoio das polícias, tá? É muito prematuro qualquer afirmação nesse momento, até porque o Ministério Público responsável pela investigação não se manifestou. As investigações seguem, né? A vereadora, no direito dela, claro, né, externando a surpresa de receber aí essa investigação, de ser alvo dessa investigação, e se está tratando do esquema de rachadinha, que como bem disse Carlos Vilela aí, né, que é você ter o político, né, e isso a gente já viu em outros lugares do Brasil, inclusive em Brasília, onde é o centro do poder político aí, né, políticos que pegam de volta parte aí dos recebimentos dos funcionários de gabinete. Um gabinete como esse em Uberlândia pode ter de 6 a 12 assessores, se não me falha a memória, tá certo? Mas, claro, isso vai ser devidamente investigado pelo Ministério Público. A própria Câmara Municipal também se manifestou, além da manifestação da vereadora, né, aonde diz que recebeu com surpresa, a presidência da casa aí não vai se manifestar nesse momento, até porque se trata aí de uma operação em sigilo, um trabalho de sigilo da investigação, então eles vão aguardar aí toda e qualquer movimentação para que depois então possam se manifestar, né? Todos foram pegos de surpresa. Agora, a gente fica apreensivo, o cidadão de Uberlândia fica apreensivo, porque a gente já sabe, não muito distante, lá nos anos de 2019, Uberlândia, a Câmara Municipal de Uberlândia foi escândalo nacional, onde pelo menos 20
dos 27 vereadores foram presos à época aí porque estariam fraudando contratos com gráficas aqui na cidade, né, com a famosa verba de gabinete. E aquilo foi um escândalo terrível que dificilmente alguém vai se esquecer do que aconteceu aqui na cidade de Uberlândia. Então, trazendo para você esse início de investigação, né, vem à tona porque foge da rotina da Câmara Municipal, mas a vereadora tem razão, porque ela não foi chamada, intimada aí então para comparecer ao Ministério Público. Mas porque a investigação precisa ter acesso a documentos e precisa ter acesso a máquinas e computadores. Vamos aguardar aí então os próximos passos dessa investigação, tá certo? Olha só, incêndio em uma escola particular hoje de manhã assustou alunos e professores. Deixa eu voltar com o Carlos Vilela. Carlos Vilela, manhã quente aqui em Uberlândia, hein? O que aconteceu nesse colégio? Literalmente quente, viu, Bagnete? Esse incêndio aconteceu agora no finalzinho da manhã, numa das unidades do Sistema Gabarito, uma grande escola que fica na Avenida Rondon Pacheco, um ponto movimentado de Uberlândia, e colocou todo mundo para correr, né? A comunidade escolar, professores, alunos, e é claro que tudo foi resolvido da maneira como tem que ser feito. A escola, inclusive, nos enviou nota informando que pela manhã aconteceu esse curto-circuito em uma das placas fotovoltaicas que fica no telhado da unidade da Rondon Pacheco, a unidade 1 da Rondon Pacheco, provocando então, causando aí este princípio de incêndio. De acordo com a nota, os alunos eles foram conduzidos ordenadamente para o lado de fora da unidade, com a orientação da brigada de incêndio. A escola ela tem uma brigada de incêndio que é composta por professores e também por outros funcionários da escola, treinados para a situação desse tipo. O Corpo de Bombeiros, é claro, uma situação foi acionado, chegou rapidamente, até porque fica na mesma avenida, e o controle das chamas e do fogo foi imediato. Não houve qualquer incidente, de acordo com a nota, relacionado aí com a evacuação dos alunos aí da sala ou com a inalação de fumaça. A normalidade foi restabelecida de acordo com a nota, só que as aulas foram suspensas na parte da manhã. Ninguém ficou ferido, Bagnete. Tá certo, Carlos Vilela, obrigado pelas informações. Então, tudo isso agora na parte da manhã aqui em Uberlândia, né? Nada mais que um susto. A escola conta aí então com esse sistema de energia solar e lá pode ter sido o foco desse princípio de incêndio. Claro, existe toda uma estrutura, uma brigada interna de incêndios justamente para saber como lidar em situações como essa, né? É aí um estabelecimento que comporta muitas pessoas, estamos falando no caso específico dos alunos, então sempre preparados. O Corpo de Bombeiro também esteve no local sem maiores consequências, vida que segue normal nesse colégio aqui na Avenida Rondon Pacheco. Olha só, o corpo de um homem foi encontrado debaixo de um sofá, bairro Santa Luzia, hoje de manhã. Aqui em Uberlândia também. O Flávio Souza esteve no local e tem as informações com a gente, juntamente com a polícia, que já está investigando o caso, né, Flávio? Boa tarde para você. Exatamente, Bagnete. Boa tarde para você, boa tarde para toda a nossa audiência. A polícia já está investigando o caso, inclusive 2 autores, ou pelo menos suspeitos deste crime, já foram presos, um homem e uma mulher. Eu vou conversar agora com o doutor Eduardo Leal, delegado de homicídios aqui em Uberlândia, que vai explicar para a gente. Doutor, há inclusive a suspeita da participação de uma organização criminosa por conta desse crime e mais, né? Possível caso de estupro também envolvido. O que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a Polícia Militar foi acionada nessa madrugada para atender um local de encontro de cadáver. Lá verificou-se que tratava-se de um crime violento. Um homem foi morto com espancamento e facadas, e nisso iniciaram-se as diligências com a equipe da Delegacia de Homicídio, juntamente com a Polícia Militar e a Perícia Criminal. Foram realizadas diligências no intuito de apurar a identidade dessa vítima, que ainda não estava identificada, e, consequentemente, a autoria. E, em seguimento, verificaram que haviam rastros de sangue numa determinada residência, e lá constatou-se que a vítima, que era um homem, morava nessa residência. A mulher moradora nessa residência, que era companheira da vítima, possuía uma filha adolescente de 13 anos e um filho de 5 anos. E ali os policiais começaram a realizar levantamentos, investigações e apuraram naquele momento de que a vítima havia abusado sexualmente dessas crianças, da criança e da adolescente.
e essa mulher buscou uma justiça paralela com uma facção criminosa para julgar esse indivíduo e sentenciá-lo de forma paralela ao Estado. E nisso, a investigadora da Delegacia de Homicídios conseguiu, dentro da residência, localizar um dos autores que estava escondido na própria residência da mulher. A mulher estava, inclusive, dando abrigo para esse indivíduo lá, ocultando esse autor lá dentro da residência, e ele foi preso em flagrante. E ali foram colhidos vários indícios e vários elementos informativos que apontavam a autoria, tanto da mulher quanto desse homem, de que ela já era amante desse indivíduo e havia encomendado, digamos, um julgamento e a morte. Inclusive, ela teve que produzir prova desse fato, desse estupro, e que as crianças foram vítimas. Ok, doutor, e para a gente finalizar, inclusive mais pessoas podem ser presas, né? Porque os dois não praticaram esse homicídio sozinhos. Não, estão sendo realizadas diligências nesse momento na rua, em virtude do fato que nos induz que alguns outros indivíduos podem ter participado também do homicídio. E nesse momento está conduzida aqui a mulher e o homem, e o auto de prisão em flagrante será lavrado aqui na Delegacia de Homicídio. Só que cabe ressaltar, é importante dar um recado para a população, de que a população não deve buscar uma ajuda paralela do crime organizado, e sim uma ajuda estatal. Deve buscar as forças policiais. A Polícia Militar está pronta, a Polícia Civil está pronta para atuar. A Delegacia de Menores Vítimas, a Delegacia da Mulher é uma delegacia muito competente, especializada para tratar esse tipo de assunto. E caso você busque um auxílio de um poder paralelo, de uma facção criminosa, para fazer uma justiça paralela, você pode acabar incorrendo em crime e você vai acabar sendo autor de um possível homicídio, autor de um possível sequestro, autor do crime que essa facção criminosa praticar em virtude do que você a procurar. Então, existem ferramentas, existem o 181, que é o Disque Denúncia Unificado, o DDU, que é mantido totalmente o sigilo da população, e a população tem esse recurso e essa ferramenta. Ok, doutor, muito obrigado pela participação. Está aí, Bagnetti, então, um resumo deste caso. Até agora, 2 pessoas presas, outras ainda podem ser levadas à justiça em breve. Volto com você aí no estúdio. Uma trama complexa que a Polícia Civil aí já está desenrolando diante de um crime bárbaro, no mínimo, né? Um corpo escondido aí debaixo de um sofá. E olha só, todos os dias a gente mostra aqui no Minas Urgente casos de violência contra a mulher. Os conhecidos feminicídios, homens que não aceitam o fim de um relacionamento e partem para cima das mulheres como verdadeiros animais selvagens. Uma atitude inexplicável, onde a gente fica por entender como é possível um ser racional cometer crimes como esse. Em Uberaba, olha só, nós estamos acompanhando o caso do namorado que tentou matar a parceira. Tá? Hoje você vai acompanhar os detalhes desse crime terrível, onde a mulher foi atingida com pelo menos 15 facadas. Veja só. A vítima de 35 anos foi atendida por equipes do SAMU no local do crime. A tentativa de feminicídio aconteceu nessa casa no bairro Gameleiras na manhã desta segunda-feira, quando a mulher foi esfaqueada por várias vezes pelo próprio namorado. Em diálogo com ela conseguiu nos relatar que há cerca de 2 semanas ele está apresentando alguns sinais de surto, de perseguição. Ela é faxineira e veio fazer diarista e veio fazer a limpeza numa residência aqui no bairro Valim de Melo, e ele veio junto com ela acompanhando. Em determinado momento, num ataque de surto psicótico, ele se apossou de uma faca e começou a desferir diversos golpes na direção dela, sem dizer o motivo, sem proferir nenhuma ameaça, porém sem, contudo, parar com os golpes de faca. Esse morador, que preferiu não ser identificado, ajudou a vítima após o esfaqueamento. Ela estava bastante ferida, ela tomou diversas facadas, aí a gente veio dar o socorro para ela aqui, né? Ligaram para a gente, que ela é diarista aqui, né? Ligou para a gente veio cá dar o socorro, muito preocupado. A gente pegou,
entrou ali, o rapaz queria estar entrando dentro da casa, a gente não deixou. A gente veio socorrendo ela, conversando com ela para ver se ela estava consciente, mantendo ela consciente, que a gente não sabia a gravidade das facadas. Conseguiu chamar o SAMU, acionou a polícia militar, que o rapaz ainda estava aqui de fora, né? Segundo apurado pela polícia, o próprio suspeito trouxe a vítima nesta residência para ela fazer uma faxina, tendo em vista que trabalhava como diarista. Após chegar no local, ele se armou com a faca e desferiu 15 golpes na companheira. Tudo indica que é um crime premeditado, né? Como a gente tem acompanhado desde o início esse caso. Mais um entre tantos. Depois de levado para a delegacia, o suspeito, né? A gente tem que reforçar a suspeita, apesar de todas as comprovações aí, né? Diz que teve um surto psicótico e por isso partiu para cima da mulher. Né? Então a gente fica por entender. Depois de cometer o crime, né, é de costume, de praxe, você vê na literatura, nos filmes aí, a defesa, o próprio suspeito alegar que teve um surto, que não estava dentro das suas faculdades mentais e por isso cometeu um crime. Né? É sempre assim. Então, vamos esperar que a apuração confirme os fatos e que justiça seja feita aí então nesse caso, tá certo? Olha só, quero chamar o Juliano Carlos aqui também porque além da mulher esfaqueada, tivemos outro crime muito semelhante na cidade de Uberaba. Um crime de ameaça, né, Juliano? Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um crime de ameaça, mas se as respostas não fossem dadas rapidamente pela Polícia Militar, com certeza teríamos um feminicídio ou até outro tipo de crime mais grave aqui na cidade. A Polícia Militar recebeu um chamado de uma mulher, Bagnete. Ela relatou aos policiais que ela estava sendo ameaçada pelo ex-amante. Ela contou que teve um relacionamento com esse rapaz, depois descobriu que ele era casado, então não quis mais o relacionamento. A esposa dele também descobriu sobre a traição e a situação dele se complicou ainda mais. A mulher distanciou desse rapaz e ele começou a ameaçá-la. Inclusive, ele ligou para ela ontem e falou que iria matá-la e mandou uma foto desse revólver com as munições. Desesperada, a vítima acionou a Polícia Militar, relatou que ele estava rondando o trabalho dela no Jardim Copacabana. Os policiais militares foram para as proximidades e viram o suspeito. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou se esconder dentro de um comércio e foi abordado. No momento das buscas, Bagnete, os policiais encontraram o revólver e as munições. Ele foi questionado e relatou a princípio que já teve a casa invadida por bandidos e que a arma era para a própria proteção. Só que os policiais mostraram para ele a mensagem com a fotografia ameaçando a ex-amante. Então ele relatou que não iria matá-la e que estava com a arma desesperado porque a casa caiu dos dois lados, tanto da amante quanto da esposa, e que ele iria tirar a própria vida. Os policiais não acreditaram nessa história, esse homem foi preso e levado até a delegacia. Bagnete. Tá certo, Juliano. Obrigado pelas informações, né? De novo, mulheres sendo vítimas aí da covardia alheia, da covardia masculina. Né? Isso não é coisa que se faça. Ontem ainda citamos o caso lá em Jataí, no interior de Goiás. O homem aí, então, apontando uma arma para a companheira, ela com um celular ali, e ela acabou sendo morta com 2 disparos. Né? Lamentável situações como essa. 2 pessoas morreram em um acidente grave esta noite envolvendo 2 veículos BR-262, trevo do Santuário de Nossa Senhora da Aparecida, lá em Campos Altos. Segundo a polícia, o motorista do carro saiu do trevo, entrou na rodovia, atravessando na frente do caminhão, que não conseguiu parar e evitar a batida. O condutor, motorista de 72 anos, e a passageira de 66, que estavam na picape, não resistiram aos ferimentos e morreram na hora. Os corpos foram encaminhados para o IML de Araxá e liberados para o velório e sepultamento. Olha só o perigo aí, então, de não respeitar a sinalização nas rodovias. E olha só, gente, tem faltado energia na sua casa aí com frequência? Parece que virou moda aqui em Uberlândia as frequentes quedas de energia. Muito bem, Procon Estadual abriu um procedimento administrativo contra a CEMIG. Deixa eu voltar aqui com o Carlos Vilela, que tem as informações. Já está no Ministério Público que está tomando as providências.
Carlos Vilela, você acha que vai resolver alguma coisa? Será que vai parar de cair energia? Conta pra gente essa história. Cada pergunta, viu, Bagnete? Aí é só o tempo, né, e as circunstâncias para a gente checar essa situação que, como você disse, já não tiveram respostas a contento à sua pergunta tempos atrás. Mas este, por exemplo, é um caso em que envolve pelo menos 8 bairros aqui de Uberlândia, né? A ação é do PROCON de Minas Gerais, mas já bateu aqui no Ministério Público Estadual, através da Promotoria de Defesa do Consumidor, né, que apurou a situação com moradores, inclusive, dos bairros Shopping Park, Caraíba, Tubalina, Martins, Morada da Colina, no Fundinho e até no Jardim Califórnia. Inclusive, nós já mostramos aqui na Band, Bagnete, os prejuízos de moradores, de comerciantes, principalmente do Shopping Park, que está sofrendo com mais frequência por conta dessa falta de energia, né? Mas a situação, segundo o Ministério Público, é um pouquinho pior, viu? Inclusive, o documento do Ministério Público inclui até o DEMAI. Olha para você ver que teve o abastecimento também prejudicado e que causou, inclusive, prejuízos para moradores e até, olha só, num hospital aqui de Uberlândia. O promotor Fernando Martins, inclusive, recomendou até que em situações desse tipo, os pacientes eles sejam transferidos e também que todos os consumidores afetados eles tenham desconto, né? É claro, lá na fatura da conta de energia. O Ministério Público deu inclusive uma orientação para que esse pedido de reclamação seja feito com 90 dias para que ele seja concedido, né? Nós procuramos aí a CEMIG para falar sobre o posicionamento dessa ação, né? E em nota, a CEMIG informa que aguarda a notificação formal sobre o processo administrativo para depois se manifestar. A nota diz ainda que a CEMIG ressalta que o fornecimento de energia no município de Uberlândia atende os indicadores e requisitos regulatórios estabelecidos pela ANEEL e que trabalha incessantemente para manter os padrões técnicos no respeito à segurança de seus colaboradores e da população, levando uma energia de qualidade aos seus consumidores. Agora é fazer jus a esta nota e reverter essa situação, é claro, pela qual passam muitos moradores aqui em Uberlândia, pelo menos de 8 bairros em que isso acontece com frequência, né? Aí a resposta é aquela que você tanto deseja, e a população também, né? Ô Carlos Vilela, a CEMIG se manifestou ou ela não está nem ligando para a situação? Se manifestou em nota hoje pela manhã. Nossa produção entrou em contato e hoje, em nota, a CEMIG informou que essa situação que nós te falamos agora, através de nota. É só para não perder a piada, viu? Mas pelo visto não está ligando mesmo, Carlos Vilela. Obrigado pelas informações, tá? Apesar das recomendações do Ministério Público, cobrando providências, né? E tomara que surja, tenha efeito, né? A gente fica refém da situação. É a CEMIG ou é a CEMIG? Você não tem opção, você não tem escolha. Né? Igual uma operadora de telefone. Se está ruim numa, você cancela e vai para outra, cancela e vai para outra. Não, é CEMIG ou é CEMIG, tá? E aí levanta-se aquela discussão, privatizar ou não privatizar? O Estado tem competência ou não tem competência para gerir aí uma companhia energética? Prioridade tem que ser saúde, segurança e educação. Vai se meter aonde não tem competência. Está provado que não tem competência. Fica aqui, então, o desabafo. Mas vamos falar de coisa boa, vamos dar uma perfumada no nosso dia aqui, ó. A Start trouxe para você o novo amaciante TUF. Ele é concentrado, gente, com óleos essenciais. Como é gostoso, né? Você vestir uma roupa, sentir aquele cheirinho de roupa limpinha, bem cuidada. É bom demais você começar o dia assim, uma das melhores sensações, assim, pra você já, né, levantar bem. Pois é, o novo TUF concentrado vai além. Aqui dentro, ó, tem 10 vezes mais perfumes que os amaciantes comuns. Agora suas roupas vão ficar com um cheirão de roupa limpa, olha só. Sabe que o novo TUF concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta TUF, depois você me conta. Novo TUF concentrado com 10 vezes mais perfume.
Só de abrir aqui o TUF, todo o cenário já fica cheirosão, todo o estúdio. Já pensou na sua roupa? Então experimente o novo TUF concentrado e leve mais perfume para sua vida. A qualidade é Start e na Start, aqui ó, a gente confia. Eu e o meu TUF vamos fazer o intervalo rapidinho, na sequência a vez do advogado do povo para a gente falar dos seus direitos. Tem uma dúvida? Manda para cá, a gente responde ao vivo. Só um minutinho, voltamos já. Fim de ano é sempre especial. É tempo de festejar e de estar com quem a gente ama. E escutar bem é essencial para viver ao máximo cada um desses momentos. Afinal, amor não se mede, mas se ouve. Neste final de ano, a Clarivox vai ajudar você a voltar a experimentar o que a vida tem de melhor. Só neste mês, você compra os melhores aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Clarivox Aparelhos Auditivos. Ouça o que a vida tem de melhor. Quer comprar com preço de fábrica? Na Carmelitana Ferro e Aço você pode. Grande variedade e materiais de qualidade para a sua construção. Vergalhão 43 e 33, Treliça H8 29 e 31, Coluna 78 e 79, Metalon 73 e 79. Frete grátis e a entrega mais rápida do Brasil. Carmelitana, há mais de 30 anos transformando o aço em solução. Carmelitana Ferro e Aço. Araxá não para de crescer. Aqui o que não faltam são motivos para ter orgulho do que estamos fazendo juntos. São 161.430 motivos para se orgulhar quando o assunto é saúde. Se é para falar de educação, a gente tem mais de 13 mil motivos para se orgulhar do futuro com qualidade que estamos criando agora. No social, temos 2.626 motivos para nos orgulhar de barriga satisfeita e despensa cheia. Se é pra frente que a gente vai, que tal 4 milhões de motivos para ter certeza de que Araxá não para? E hoje, são 9 mil lâmpadas de LED trocadas até agora. Em breve, teremos 100% da cidade iluminada. Araxá. Uma cidade orgulhosamente feita por todos nós, para todos nós. Toda terça-feira é dia da gente falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. E claro, o doutor Leandro Souza gentilmente nos atendendo. Obrigado, doutor. Sempre bem-vindo aqui no nossos estúdios. Obrigado, Bagnetti. Boa tarde para você, boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez aqui no Minas Urgente. Uma prestação de serviço de extrema importância para você que pode participar. É muito fácil, manda sua dúvida para cá. Nome e a cidade que está nos acompanhando, aqui é tudo ao vivo, tá certo? Doutor, vamos começar por Araxá. Araxá é uma grande audiência lá, o Geraldo Magela que está participando. Doutor, fui na agência do INSS, conversei com uma servidora se poderia recolher como facultativo, pois tinha recebido o seguro-desemprego. A mesma preencheu a guia de R$ 1.841 que eu paguei. Daí uns meses apareceu o meu CNIS, que eu tinha direito à aposentadoria. Dei entrada na aposentadoria, 120 dias depois, foi indeferida. Paguei os meses que fiquei sem recolher e mais alguns meses depois que tinha mudado a lei. Né? Qual prazo tenho para recorrer? Olha, você pode recorrer administrativamente perante o próprio INSS e você pode também propor uma ação na Justiça visando justamente a obtenção da sua aposentadoria. Então, se você preencheu todos os requisitos mediante os cálculos de todas as contribuições, então é óbvio que no caso concreto esse benefício será deferido. Mas aqui sempre fica a ressalva. Vai depender das provas, vai depender do tempo de contribuição. Se for necessário produzir alguma prova de algum período trabalhado, então você poderá fazê-lo na Justiça também. Doutor, o Luiz está acompanhando o programa, ele quer saber o seguinte, um estabelecimento faz uma promoção de um determinado produto. Ele pode estabelecer um limite de itens por pessoa? Olha, não pode estabelecer o limite de itens por pessoa. Eu entendo que se trata de uma cláusula abusiva. Quando eu falo entendo, é que pode haver alguém que pensa diferente. Então, por que eu digo isso? Porque a Constituição Federal estabelece o princípio da isonomia. Qual que é o princípio básico do direito? É que todos são iguais perante a lei.
Então, se eu lanço um produto em promoção para apenas e tão somente tantas pessoas ou para determinada qualidade de pessoas, eu entendo que pode sim haver uma cláusula abusiva. Doutor, olha só, o Raimundo está nos acompanhando, ele é aqui de Uberlândia, tem 55 anos e conta a seguinte situação. Ele trabalha em uma empresa há 7 anos. Está afastado porque tem duplo rompimento dos manguitos, rotador e hérnia de disco na coluna. A pergunta é, ele pode entrar com um pedido de estabilidade permanente na empresa, já que sabe que a demissão será certa ao seu retorno, já que ele não vai conseguir desenvolver as mesmas atividades laborais em função das enfermidades, né? Então, em função desses problemas de saúde. Aconteceu durante um período que eu estava trabalhando na empresa atual. Então, ele ficou doente enquanto trabalhava. Então, temos, Bagnete, o caso de acidente do trabalho, que pode ser o acidente típico, quando você cai e se machuca, ou o acidente atípico, quando você tem uma doença que vem a desencadear em razão das atividades executadas. Ora, você tem direito aqui à dupla indenização. Num primeiro momento, se ficar comprovado que é um acidente de trabalho, você tem direito à indenização por dano moral por lesão à integridade física. E ainda você pode ter direito à indenização por dano material a depender do percentual de perda de capacidade laborativa, que neste caso é aferido por uma perícia médica. A questão da estabilidade está garantido por lei. Qual que é a grande questão que deve ser levada em conta? É se trata de uma doença que tem relação com o trabalho. Ficando comprovado, você tendo suspenso seu benefício e retornando à empresa, você tem garantido a estabilidade de 1 ano. Agora, se a empresa ainda assim te dispensar, você pode propor uma ação na justiça visando o reconhecimento do acidente do trabalho e, consequentemente, como decorrência deste efeito, você será reintegrado à empresa pelo período de 1 ano. Se a empresa não quiser entregar você, é simples, ela indeniza 1 ano de serviço pelo menos. Doutor, olha só, a nossa audiência está em todo o estado de Minas Gerais. Quem está conosco aqui é lá de Unaí. O Paulo está acompanhando o programa. Obrigado, viu, a todos aí do noroeste de Minas. Ele conta que perdeu um olho em um acidente de trabalho, né? Estava recebendo o seguro-desemprego. Minha CNH era categoria D, função remunerada, e foi rebaixada. Nunca consegui qualquer benefício. O doutor sabe dizer o porquê dessas mudanças? Repete a pergunta, Bagnete, só para me entender onde ele... O Paulo, ele perdeu um olho em um acidente de trabalho. Certo. Ele estava recebendo o seguro-desemprego, minha CNH era categoria D, certo, função remunerada. Certo. E foi rebaixada. Ele nunca conseguiu qualquer benefício. Então, essa questão de rebaixamento de função, em regra, ela é proibida por lei. Porque você tem aí uma questão que é o direito adquirido do empregado, então esse rebaixamento de função e, consequentemente, a diminuição de salário é proibido por lei. Agora, quando você tem uma perda de capacidade laborativa e uma readaptação profissional, você pode até trabalhar numa função inferior, desde que mantido o salário. Então, o caso específico deve ser analisado, mas fica essas duas premissas como respostas. Doutor Leandro Souza, ele continua conosco ao longo do programa, respondendo as suas perguntas, falando dos seus direitos. Você pode continuar participando, que o doutor já retorna. Combinado, doutor? Combinado. Então tá, mande o nome, tá, e a cidade onde você está nos acompanhando juntamente com a sua dúvida. Agora vamos falar sobre economia. As lojas estão prontas, preparadas para Black Friday. É uma expectativa de um aumento nas vendas se comparado com o ano passado e a chance de fazer um bom negócio. Vamos entender na reportagem. Descontos de 40% a 70% nas compras à vista ou, conforme o cartaz da promoção, em até 10 vezes sem juros. É o que esta loja de eletrodomésticos em Araxá está preparando para a Black Friday deste ano. A expectativa é de um crescimento no volume de vendas em torno de 30% em relação à Black Friday do ano passado. A loja já providenciou um reforço no estoque para atender o máximo de clientes possível, para uma ação de vendas que tem relevância significativa no faturamento da empresa. O volume de vendas, na semana da Black, ele representa para nós em torno de 60% do faturamento total do mês. Nós estamos com a expectativa aí, de um crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior de até 30%. Em Uberaba, o esquenta Black Friday já está mesmo em vigor nesta loja de imóveis.
A estratégia do gerente Carlos Batista é pegar de surpresa boa o consumidor que estava esperando a Black Friday no final do mês de novembro, com promoções que já são imperdíveis. O público, acho que ele é muito ansioso, né? Ele espera por essa promoção o ano inteiro. E a gente também espera porque aumenta as vendas assim significativamente. Então a gente já adianta para que aqueles clientes que fiquem esperando possam já adiantar suas compras. Já nesta loja de colchões, também em Uberaba, o esquenta começa com nada menos do que produtos pela metade dos preços. A empresária espera chegar no dia da Black Friday com pelo menos 3 vezes a mais do volume de vendas estimado para o mês. A ideia é já mostrar para o cliente que a gente tem um preço bom, para que o cliente chegue antes, né? Não pega muito aquela muvuca e deixe tudo para a última hora. Criada nos Estados Unidos na década de 80, a Black Friday americana acontece um dia após o feriado do Dia de Ação de Graças, na 4ª sexta-feira do mês. Deu tão certo como estratégia de vendas que, em poucos anos, a ideia se espalhou para vários países. O sucesso no volume de negócios foi tão bom que, além de mercadorias, como era a proposta original, a Black Friday hoje chegou também ao setor de serviços, com descontos e outras facilidades para o consumidor. É o caso desta autoescola em Uberlândia. A empresa vem acumulando bons resultados desde que adotou a Black Friday há 7 anos. Corre, porque são vagas limitadas, né? Porque nós temos 4 unidades, então a gente está com interesse em atender todos, mas não percam a oportunidade. Embora a proposta é interessante para quem quer comprar barato, todo cuidado é pouco para que a Black Friday não se transforme numa Black Fraud. Por isso, nós procuramos um advogado especialista em direito do consumidor para orientar a melhor maneira de se aproveitar o festival de promoções sem levar dor de cabeça para casa. Então, promoções falsas ainda são encontradas e acabam enganando o público. Pesquisando os valores com antecedência, você pode identificar se essas ofertas realmente valem a pena. Verifique se a loja online é confiável. Se o site, por exemplo, possuir aquele cadeado de segurança na barra de endereço, é um indício de segurança, mas fique atento. Também ao endereço do site, reputação da loja, dentre outros sinais. A data ela já entrou para o calendário anual do comércio, assim como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, né? Natal. Então é mais uma data com esse apelo comercial, com a diferença de que é para aproveitar promoções. Lojistas e agora o setor de serviço, comércio e agora o setor de serviço aí então, né, oferecendo oportunidades para que se faça um bom negócio. Tem todas aquelas dicas para de fato você não levar gato por lebre, né? Mas a pegada é justamente essa dos descontos, alegando que vamos renovar os estoques porque o Natal está chegando, então, né, vale sim dar uma sapeada, dar uma conferida, vai que pinta um bom negócio. Tem gente que se programa o ano inteiro aí, faz uma reservinha para justamente ir atrás das promoções, né? Tem loja que abre de madrugada, tem fila, o povo vai lá a 1000 por hora para não perder nenhuma chance, tá certo? Gente, agora não sei se vocês sabem, mas está vindo aí a Semana do Supermercado. Mas que importância tem isso, Bagnete? Vocês devem estar se perguntando o que tem de mais. Gente, o Supermax, claro, preparou ofertas muito especiais para comemorar essa data, começando pelas incríveis ofertas da terça e quarta sacolão. Então escuta só, confere aqui comigo. No sacolão tem cenoura e laranja Pera-Rio por apenas R$ 2,99 o quilo. Tem também maçã quilo ou uva preta sem semente, bandeja com 500 gramas, só R$ 6,99. E tem mais, gente. Ovos Max Gourmet brancos ou vermelhos médios, tá? Cartela com 20 unidades por apenas R$ 11,99. Na mercearia, para você, arroz trivial 5 quilos, R$ 23,98. E para fechar bem, no açougue tem uma costelinha suína sem pele resfriada, só R$ 20,99 o quilo. Preço bom demais da conta, gente. Lembrando
que essas e muitas outras ofertas estão disponíveis em todas as lojas da rede Supermax, claro. E sempre tem uma aí pertinho da sua casa ou do seu trabalho. Então, perde tempo não. Supermax, economia pertinho de você. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco voltamos com o Advogado do Povo. Você pode continuar mandando as suas perguntas. Eu volto já. Pão de queijo é bom demais, né, gente? Esses aqui são da Tudo Congelados. Todo dia você encontra ele assim, ó, quentinho, delicioso e com muito queijo. Além do pão de queijo, tem broa, rosca, bolo, pão francês e outras delícias. Tudo produzido aqui na fábrica. Faça agora o seu pedido. Então, bora deixar de prosa e apreciar essas delícias sem moderação aqui na Tudo Congelados. Sabe aquele lugar onde você tem certeza que vai encontrar as melhores ofertas? É aqui, no Supermercado Bom Preço. Aqui tem açougue, hortifruti, tudo num lugar só para melhor te atender. Já tá planejando o churrasquinho do fim de semana, né? E você sabe onde você vai encontrar as melhores ofertas de carne de toda a cidade? Aqui, no Supermercado Bom Preço. Bom Preço, há mais de 2 décadas no coração do bairro Morumbi. Aqui você não fica na dúvida, é bom preço mesmo. Na Flylink você tem mais vantagens. Wi-Fi 6, telefone fixo, Paramount Plus, Toca Livro, além do clube de descontos Fly. Tudo isso com velocidades de até 700 MB. Aproveite! Flylink, você conectado. Mamãe Noel, você está chateada? E não era pra estar? Você viaja o mundo inteiro e eu não posso ir às compras. O Natal de Uberaba vai ser mais encantado com as princesas. De 14 de novembro a 25 de dezembro, milhares de lojas com ofertas mágicas e você concorre a mais de 140 mil em prêmios. Natal Encantado CDL, Prefeitura de Uberaba. O governo de Minas está recuperando mais de 2.300 quilômetros de rodovias em todo o estado. E mais obras vêm por aí. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Minas está de volta, o programa que faz questão da sua participação. A Nirian tá ligadinha aqui. Bagnete, aqui no Jardim Europa tá faltando energia direto. Eu acho que está nos 4 cantos de Uberlândia, viu, Nirian? Obrigado pela sua mensagem. A Vera Lúcia Jorge está acompanhando aqui o nosso programa. Cristiano Neto, grande companheiro. Bagnete, Câmara Municipal mais uma vez no noticiário policial. Complicado, hein? O ano passado, 20 vereadores presos. Será que não aprenderam a lição? Tá aqui, então, o recado do Cristiano Neto. O Davidson, no bairro Taiamã, está acompanhando. Bagnete, estou ligadinho aqui no programa. Eu e minha sobrinha Beatriz. Um abraço para você. A Lúcia Helena está lá em Uberaba acompanhando o nosso programa. Olha só, o Centro de Referência em Saúde da População LGBT+, será inaugurado em Uberaba. Tá? Quem tem as informações para a gente é Juliano Carlos. É com você, Juliano. É isso mesmo, Bagnete. Inclusive já foi inaugurado hoje pela manhã na rua Minas Gerais, lá no bairro Santa Maria, esse centro de referência para atendimento da comunidade LGBT+, aqui em Uberaba. A solenidade contou com a presença da prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, secretária de saúde, Valdilene Rocha, pessoas ligadas à área da saúde e também pessoas da comunidade LGBT. Esse serviço já começou, o atendimento ele é feito humanizado para as pessoas da comunidade LGBT, vai ter oferecimento lá de psicoterapia, de hormonização e as pessoas que tiverem interesse é uma novidade, Bagnete. Não precisa de agendar, é só chegar lá que a equipe estará pronta para atender de segunda a sexta-feira em Uberaba, das 7 da manhã às 17 horas. Então, um serviço muito importante, a inauguração desse centro de referência para atender as pessoas da comunidade LGBT+, aqui em Uberaba, Bagnete. Tá certo, o serviço está cada vez mais popularizado em todos os municípios da região devido à importância. Ainda falando de saúde, Juliano, sobre a campanha de conscientização sobre a vacina da Covid-19 que acontece em todo o país, né? Conta pra gente como é que vai ser essa campanha, como é que está esse trabalho também?
Pois é, Bagnete, o SUS fez a divulgação, já está sendo divulgada essa nova vacina, essa antiviral já está disponível e ela serve para o tratamento de infecção da Covid-19. A princípio, Bagnete, a pessoa que tiver com algum sintoma ou se aparecer, o teste der positivo, o medicamento ele é indicado a princípio apenas para as pessoas com mais de 65 anos e também para pacientes imunossuprimidos com mais de 18 anos. Além disso, a partir do ano que vem, as crianças de 6 meses até ou menores a 5 anos deverão tomar a primeira e a segunda dose com intervalo de 8 meses entre elas e de 4 meses entre a segunda e a terceira. Os adultos dos grupos prioritários, como idosos, gestantes, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos, trabalhadores da saúde e pessoas em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas também com deficiência, devem receber essa dose anualmente. Então já está disponível no SUS. Essa campanha é do Ministério da Saúde e conta a história real da Milene Miranda, que perdeu o pai apenas 3 dias depois dele ser diagnosticado com a Covid-19. Então as pessoas que tiverem alguns sintomas devem procurar o posto de saúde. Se der positivo, deve fazer o tratamento. E outra situação muito importante, Bagnete, as pessoas devem verificar o cartão de saúde para saber se as doses estão em dia. Volto com você. Obrigado, Juliano. Como previsto, a vacina do Covid fazendo parte do calendário anual de vacinação, com as suas respectivas atualizações, como tantas outras vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde, tá? Aproveitando a oportunidade, a campanha de multivacinação aqui, que falamos exaustivamente dela, não atingiu a meta aí de cobertura vacinal. As vacinas continuam disponíveis, então atualize o cartão de vacina, o seu e o dos seus filhos, tá certo? De todos da casa, você vacinando um, você protege a todos. E a tecnologia aliada à medicina está cada vez mais avançada. Um implante, olha só, oferece a pessoas com perdas auditivas a possibilidade aí de voltar a ouvir. Veja só na reportagem. Aos 4 anos, a Evelyn começou a ter problemas de audição. A gente chamava, ela não ouvia. E fazendo os exames particulares, a gente viu que ela realmente tinha uma perda severa de um lado e profunda do outro. Foi muito desesperador. Mas no mês passado, ela, que agora está com 12 anos, recebeu o implante coclear, popularmente chamado de ouvido biônico. O aparelho funciona assim. O processador que fica atrás da orelha converte os sons em sinais digitais. Esses sinais são enviados para o implante feito na cóclea, responsável pela audição. Os eletrodos, então, enviam os impulsos para o cérebro, que os interpreta como sons. No Brasil, o implante existe desde o final da década de 70. A tecnologia foi evoluindo e, aos poucos, o procedimento tem chegado cada vez mais aos hospitais da rede pública. A Evelyn, por exemplo, foi a primeira paciente que recebeu o ouvido biônico aqui na Santa Casa de Belo Horizonte. A segunda parte do procedimento será feita no fim do mês. É um pouquinho de esperança, fé. O aparelho do implante, ele faz com que a gente possa chegar perto da audição normal. A estimativa é que 6 milhões de brasileiros tenham alguma deficiência auditiva. Em casos mais graves, aparelhos convencionais não ajudam na melhora da audição. O procedimento particular para o implante custa cerca de R$60 mil, mas a cobertura total da cirurgia pode ser feita pelo SUS. As crianças são prioridade na fila. Tem vários fatores que vão dar para as pessoas o resultado da audição, mas ela pode ouvir sons a um nível muito próximo do que nós ouvimos que temos a audição normal. É a tecnologia aplicada à medicina, e é a eficiência do Sistema Único de Saúde. Pena que não consegue atender a toda a demanda, é muito mais gente que precisa do que realmente o sistema consegue oferecer. Com essas imagens eu vou fazer um intervalo rapidinho, na sequência voltamos com o nosso advogado do povo, hein? Não saia daí.
Prepare-se para o feirão mais incrível do ano. Hiperfeirão de Seminovos. Mais de 300 carros, as melhores revendas, os melhores carros com os melhores preços. Isso mesmo, é Black Friday antecipada. Não compre ou troque seu carro ainda. Venha para o melhor feirão do ano e encontre o carro perfeito para você. Estacionamento do estádio Ayrton Borges, Rondon Pacheco 6.116. Hiperfeirão de Seminovos. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 3236-1669. Atacadão do Triângulo, mais de 10 mil itens vendemos no Atacado e Varejo, o maior distribuidor de calotas e palhetas. Comprando as palhetas, a instalação é grátis. Atacadão do Triângulo, João Pessoa 660. Black Friday, Casa dos Pisos, piso 70 por 70 retificado, R$19,90 o metro. Porcelanato extra acetinado 61 por 61, R$39,90 o metro. Bacia com caixa acoplada só R$269,90. Casa dos Pisos em Uberlândia, Rua das Durandas 9, bairro Jardim Célia. Ofertas Angelina Carnes, colchão duro R$ 34,99 a R$ 121,99. Coxa e sobrecoxa quilo R$ 9,99. Nova loja na João Naves 3320. Disque entregas 3222 3760. De volta aqui com o doutor Leandro Souza para a gente falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Doutor, muitas perguntas, a região toda ligadinho conosco aqui. O Paulo, aqui de Uberlândia, ele conta: meu irmão estava aguardando a correspondência do INSS para informar o local para reabilitação, porém não recebeu a correspondência. O benefício foi cancelado. Ele voltou ao INSS e informar que enviara a correspondência pelo WhatsApp. Só que ele não recebeu nem pelo WhatsApp, nem pelo telefone, nem de jeito nenhum. Né? Como proceder agora? Ele pode ter perdido a convocação. Pois é, nesse caso específico, esse tipo de intimação por WhatsApp, é claro, existem as regulamentações expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, mas há aqui que convir que causa muita insegurança jurídica. Então, por exemplo, a pessoa pode receber uma mensagem do WhatsApp e não ter a confirmação de leitura ou não ter a acusação de recebimento. É caso de você buscar a tutela jurisdicional através de um advogado e buscar o restabelecimento do seu benefício, invocando uma medida liminar. E o INSS deverá provar essa comunicação. O que não pode é o segurado ficar no prejuízo em razão de um erro de procedimento. Doutor, olha só esse caso aqui, ó, a Maria Divina, que está participando com a gente. Doutor, minha filha fez uma cirurgia reparadora pós-bariátrica, né, com um médico aqui de Uberlândia. E a filha acredita que a cirurgia ficou mal feita. Eles pagaram R$6 mil, além do que o convênio chegou a cobrir da cirurgia. Muito decepcionado com o resultado da barriga, ela parou de pagar as promissórias que assinou. Já procurou o médico disse que não tem o que fazer. Ela gostaria de uma orientação como proceder numa situação como essa, além de ter suspendido o pagamento. Olha, vamos lá. Primeiro, quando você procura um atendimento médico acobertado pelo plano de saúde, é proibido por lei esse médico cobrar por fora. Isso não pode acontecer. Na prática, sabemos que isso acontece, mas não pode. É proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Todavia, o que você pode fazer é buscar, sim, uma ação na justiça, buscar efetivamente pleiteando a condenação do médico em razão de algum erro de procedimento. Isso, lógico, vai ter que ser provado nos autos. Cabe aqui ressaltar que a responsabilidade do médico, do advogado, que são profissionais liberais, comporta uma responsabilidade de meio e não de resultado. Ou seja, o erro ele tem que ser grosseiro. Agora, o erro advindo da própria profissão, alguma coisa ali que não tinha como prever, um fato imprevisível, algum fortuito, não há que se falar em responsabilização do médico. Então, primeiro estudar o caso concreto com mais profundidade e buscar uma ação na justiça visando uma indenização.
Doutor, o caso da Edna aqui também acredito que seja inédito aqui para nós. Que ela conta que tem um funcionário rural que sofreu um acidente de trabalho em propriedade vizinha. Já ficou comprovado judicialmente a responsabilidade do vizinho. O acidente aconteceu há mais de 9 anos. Agora, o mesmo conseguiu aposentadoria por invalidez junto ao INSS. Até quando permanece o vínculo empregatício? É possível desvincular? É a dúvida da Edna. Só seria possível desvincular, Evelyn, se efetivamente for cancelada a aposentadoria por invalidez. Esse vínculo de empregatício, ele permanece. E por que isso? Porque a aposentadoria por invalidez, ela é transitória, ela não é permanente. Vou dar aqui um exemplo simples. Se este seu empregado voltar a trabalhar aí em qualquer propriedade rural e de repente houver uma denúncia, o benefício de aposentadoria por invalidez pode ser suspenso e ele volta a ser seu empregado. O que acontece na prática? Enquanto houver aposentadoria por invalidez, o contrato de emprego permanece suspenso. E em meio a essa suspensão, ele não pode ser dispensado. Então, ele permanece esse tipo de vínculo. Agora, não caberá você indenizá-lo em hipótese alguma. Apenas vai manter essa vinculação sem qualquer prejuízo para você. Tá certo, doutor. O doutor continua conosco ao longo do programa, daqui a pouco ele ainda retorna para responder as suas perguntas. Combinado, doutor? Combinado. Tá certo, e você pode ir participando, mandando o nome, a cidade e também aí a sua dúvida. Aproveitar e mandar um abraço para o Olair, lá no bairro Moarama, e a noiva, a Silvia, que estão ligadinhos aqui no nosso programa. Obrigado, doutor. Até daqui a pouquinho. Aí o Olair e a Silva acompanhando as explicações do nosso advogado do povo. Olha só, gente, o prazo do cadastramento escolar 2024, tanto na rede de ensino público de Minas Gerais, foi prorrogado em todo o estado. O cadastro vale para os interessados em ingressar ou mudar de escola. O aluno responsável por ele precisa fazer o cadastramento exclusivamente pela internet. Ele também é destinado para aqueles que pretendem ingressar no ensino médio em tempo integral. Para quem não tem acesso à internet, pode ir à escola estadual ou municipal para fazer o cadastro. Lembrando que vale para os interessados em ingressar ou mudar de escola, tá? As inscrições devem ser feitas no endereço cadastroescolar.educação.mg.gov.br. Com essas imagens eu vou fazer um intervalo rapidinho, não sai daí que tem muita informação para você, eu volto já. Oi pessoal, a Para Tudo tem uma linha completa de bebidas que combinam com todos os seus momentos. E para saber mais receitas com as bebidas Para Tudo, acompanhe toda semana o Nossa Prosa. Para Tudo, bebidas que combinam com você. Realize seu sonho de viver sorrindo. Faça seu implante com qualidade e segurança na Oral Unique Uberaba. Aqui você tem todo o apoio de uma equipe de especialistas com atendimento humanizado, focado no seu sorriso. Reencontre a confiança para curtir os momentos da sua vida sem medo e sempre sorrindo, todos os dias. Agende a sua consulta de avaliação. Oral Unique Uberaba. Viva de frente! A Sassá Pet tem as melhores ofertas, confiram. Snowcat peru com maçã 180, Snowcat salmão com maracujá 160. De brinde um saco de areia 4 quilos, uma pá e um comedouro. A promoção mais aguardada do ano chegou! Black November da Ribeiro Autoescola. Pacotes com até 43% de desconto. Confira condições. Vem pra melhor. Vem pra Ribeiro. Black Friday, Casa dos Pisos. Piso 70 por 70 retificado, R$19,90 o metro. Porcelanato extra acetinado 61 por 61, R$39,90 o metro. Bacia com caixa acoplada só R$269,90. Casa dos Pisos em Uberlândia. Rua das Durandas 9, bairro Jardim Célia. Central Rural, a loja do homem do campo. Rações, linha pet, vacinas, jardinagem, acessórios para sua chácara e fazenda, medicamentos veterinários e muito mais. Central Rural, Marcos de Freitas Costa, com Getúlio Vargas, 3259-1800. Minas está de volta e você mora de aluguel ou tem imóvel alugado? Pois bem, o índice que mede a inflação do aluguel apresentou alta no mês de outubro, mas o acumulado do ano houve uma queda nos preços. Vamos entender essa balança aí dos aluguéis, olha só. Segundo o Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM, calculado pela Fundação FGV, a inflação do aluguel fechou o mês de outubro com alta de 0,50%.
No entanto, no acumulado do ano, os dados apontam deflação de 4,46%. Aqui em Uberlândia, segundo a análise dos especialistas no assunto, o momento é bom para locadores e locatários. Além disso, a construção de imóveis para locação aumentou e tem se tornado um bom negócio. É a procura dos clientes para o imóvel, também a locação do próprio cliente. Então, por exemplo, eu tenho dois tipos de cliente: o cliente que compra o imóvel para alocar e o cliente que loca este imóvel. E hoje a procura por imóvel mobiliado ele está maior e esse imóvel ele tem um valor maior no mercado de aluguéis. Para o presidente do Sinduscom, o setor sul de Uberlândia tem sido uma ótima opção para quem deseja investir em um imóvel especificamente para alugar. O imóvel sempre foi um bom investimento, né? Então tem muitas pessoas que ainda gostam de comprar imóvel, né, e deixar valorizando. Enquanto está valorizando, faz a locação. Já visto também, a gente tem visto muito investidor comprando imóvel, principalmente na região da Zona Sul, né, para que durante a construção pegar a valorização que ela acontece naturalmente durante a construção desse imóvel. Imóvel sempre foi um bom negócio e sempre será. Antigamente, para se locar um imóvel, era necessário caminhar pelas ruas dos bairros e escolher o seu apartamento ou a sua casa. Mas hoje isso mudou. Você pode encontrar o seu imóvel aqui mesmo, na palma da mão. E existem vários aplicativos que oferecem opções baratas para quem aluga e lucrativas para quem tem um imóvel. Para os investidores do ramo, essa modalidade não representa uma ameaça, mas sim uma forma de fazer bons negócios. Graças a Deus, Uberlândia é uma cidade que não para de crescer, né? Então essa demanda realmente ela é real. Uberlândia é muito procurado por pessoas que vêm de fora, ou seja, para estudar. A UFO é um grande motor para isso, né? Traz muitas pessoas com esse intuito aqui. Isso fortalece a necessidade de imóveis de aluguel. E dentro desse mercado, os imóveis de luxo são a opção que cresce aqui em Uberlândia. Hoje eu tenho uma procura muito grande por imóveis de alto padrão para executivos que vêm e a gente tem poucas opções. Então, em toda a região, a gente tem visto investimento e tendo também valorização. E na hora de renovar o contrato, vale aquela pechinchada, né? Aquela negociação, porque a gente sabe que não está fácil para ninguém, principalmente nos condomínios aí, apartamento fechado, casa fechada, ainda o proprietário tem que pagar o condomínio. Então, né? Uma choradinha sempre sai um menos, pode ter certeza. Olha só, Uberlândia é destaque em mais um ranking nacional. A cidade subiu uma posição e aparece na 22ª colocação das 30 maiores cidades em crescimento no número de franquias, divulgado pela Associação Brasileira de Franchising. Além disso, o município é o primeiro de Minas em abertura de franquias, ficando à frente de Belo Horizonte. Com a nova colocação no ranking, Uberlândia está à frente de outras capitais brasileiras, como eu disse, capital mineira, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Manaus. É uma combinação de fatores, infraestrutura, né, para que as empresas se instalem aqui. E nessa modalidade aí que você pega o formato pronto de uma grande rede ou de redes menores, que também está muito comum agora, né, para que você tenha o seu próprio negócio. Hora de visita de todas as tardes aqui no nosso Minas Urgente para falarmos dos destaques do Band Mulher com a nossa amiga, ó, Vanessa Pires. Boa tarde para você, Vanessa. Já estou prontinha por aqui. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para todos vocês que estão acompanhando a Band. Gente, o programa hoje está rico, tem tantos assuntos. Vamos falar de maternidade, de mercado de trabalho, de emagrecimento saudável. Quando o assunto é maternidade, muitas mulheres... muitas nascem e crescem sempre falando, meu sonho é ser mãe, mas outras não. E aí? É normal, isso é legal, as pessoas são cobradas, vai ter filho, não vai, poxa, já está com tal idade, até hoje não teve filho, enfim. Vamos falar sobre essa questão da maternidade, quando decidir, como decidir e como decidir não ter filhos também, que é super normal. Falando de saúde, vamos falar sobre o emagrecimento comportamental, que é um balanço de tudo que você faz, do seu dia a dia, do perfil, da sua vida, até desde quando você era criança até agora, tudo isso é estudado e analisado para desenvolver uma forma de você ter uma vida saudável sem deixar de comer as coisas que você gosta. E falando do mercado de trabalho, a recolocação no mercado, que é muito importante. Quantas pessoas, né, Bagnete, infelizmente,
realmente estão infelizes com o que fazem, escolher uma carreira e não tá achando legal, quer mudar de profissão e não sabe se deve, como que recomeça. A gente vai falar sobre isso também. Tudo isso e mais bastidores dos artistas no Band Mulher, que começa daqui a pouquinho. Estava vendo uma reportagem ontem no Jornal da Band, viu, Vanessa? Falando justamente do grande índice dos pedidos de demissão, justamente porque as pessoas não estão felizes nas suas carreiras. Vamos ficar ligadinho no Band Mulher, que chega daqui a pouco. Eu vou ficar de olho no Projeto Verão para ver se eu fico fininho, viu, Vanessa? Um abraço para você. Tchau. Até daqui a pouquinho no nosso Band Mulher. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, a gente volta com o advogado do povo para falar dos seus direitos. Não saia daí. Minas Urgente. Oferecimento. Novo amaciante Tufi concentrado com óleos essenciais. 10 vezes mais perfume. Toda a equipe da Rede Autos prontos para te atender. Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo, Patos de Minas, São Gotardo, Araxá, Uberaba e agora também em Patrocínio. Minas SAF Brasil e Funerária Patense. Tradição e qualidade na prestação de serviços funerários. Agora com nova e moderna instalação em Lagoa Formosa. Oferecem planos de assistência funerária empresarial e familiar com valores acessíveis. Grupo Patense. Fim de ano é sempre especial. É tempo de festejar e de estar com quem a gente ama. E escutar bem é essencial para viver ao máximo cada um desses momentos. Afinal, amor não se mede, mas se ouve. Neste final de ano, a Clarivox vai ajudar você a voltar a experimentar o que a vida tem de melhor. Só neste mês, você compra os melhores aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Clarivox Aparelhos Auditivos. Ouça o que a vida tem de melhor. Terça e quarta do Hortifruti é no Bernardão. Melancia, beterraba, cenoura, chuchu ou abobrinha italiana, 2,98 kg. Leite Bonolate, 1 litro, 3,59. Coca-Cola Lata, 310 ml, 2,38. Batata mais batata Bem Brasil, 1,5 kg, 18,99. Pernil paleta suína pururuca com osso, 11,98 kg. Ovos Perfa cartela com 20 unidades, 10,98. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. De novo? Ai, passou da hora do dia que ela ajuda. Eu preciso de você aqui agora. Então, o problema na sua casa é no disjuntor. E eu tenho um lugar ideal para você estar comprando, na Elétrica Triângulo. Ah, boa ideia. Nas compras acima de R$100, você concorre a uma TV 65 polegadas. E serão 5 sorteios no final do ano. Aproveite que a chance, uma TV pode ser sua. Escolha o melhor em materiais elétricos e iluminação. Volta com o nosso quadro Advogado do Povo, doutor Leônidas nos ajudando a falar dos seus direitos, esclarecer as suas dúvidas. Muitas perguntas aqui, viu, doutor, de toda a região. A Inês, ela descobriu que tomou uma multa de trânsito, mas não recebeu a notificação em casa. Pode isso? Acaba que não muda absolutamente nada. O fato de receber ou não notificação não vai eximir você da responsabilidade de pagar a multa. Claro, quando falamos pagar a multa, se você efetivamente cometeu essa infração, porque você pode recorrer de uma multa, se valendo de todos os meios de provas, a demonstrar que você não foi efetivamente autuada naquele exato momento. Mas a notificação é mera formalidade. O fato de não receber não isenta você do pagamento, se assim ficar constatado que você foi autuada. Doutor, o Tony está acompanhando o nosso programa. Ele conta, doutor, aposentei por 35 anos de contribuição, continuei trabalhando e contribuindo por mais 15. Eu tenho direito à revisão? Não, não tem, porque o prazo decadencial são 10 anos. Então, você aposentou e já contribuiu mais 15 anos, então você já perdeu o prazo decadencial. Cabe aqui ressaltar que a questão da revisão da vida toda, ela vale ela vale especificamente para aquelas contribuições antes do Plano Real e aquelas contribuições após a reforma da Previdência do governo Fernando Henrique Cardoso de 1999, até a outra reforma de 2019. Então, muitas vezes você tem algumas discrepâncias e você pode rever e escolher qual a melhor regra do seu benefício. Mas o prazo decadencial são 10 anos contados do recebimento do primeiro benefício de aposentadoria. Doutor Wesley Divina, aqui de Uberlândia, bairro Sigismundo Pereira, também traz uma situação inusitada. Vamos ver se eu entendi muito bem. Boa tarde, doutor.
uma instituição de cursos cobrou pelo curso que não foi realizado e levando-os na justiça. A instituição recebeu. Ele acha que foi uma cobrança indevida. Ele quer saber se tem como receber os valores de volta, né? O Wesley falando que ele não tem um advogado. Pois é, Wesley, você pode se valer do juizado especial. Você tem direito em receber de volta porque o serviço não foi prestado. Ou seja, pagou-se por algo e que você não recebeu. O direito, ele tem um princípio maior, que é a proibição, vedação ao enriquecimento sem causa. Então, alguém levou vantagem, isso não pode, é ilícito. Então, você pode procurar o juizado especial, leve os contratos que você tem com essa instituição, CNPJ, principalmente o endereço, e lá você pode narrar os seus fatos, propor uma ação para devolução do dinheiro e pode pedir, inclusive, até mesmo dano moral. Doutor, olha só, uma outra pergunta relacionada a multas de trânsito, é o Luiz Carlos aqui de Uberlândia. Obrigado, viu, Luiz? Qual o prazo que o Detran tem para enviar essa multa, a notificação? Pois demora anos, aí pode aparecer depois, a multa pode aparecer depois que o carro foi vendido, inclusive. O doutor tem uma orientação nesse sentido? É como eu disse respondendo uma pergunta anterior, a notificação é uma mera formalidade, porque você pode consultar os sistemas do Detran, ali vai constar uma multa, você não vai, por exemplo, conseguir renovar o seu CRLV caso haja alguma multa pendente, então, de alguma maneira, a pessoa ela fica ciente que há uma multa sobre aquele veículo. Agora, você tem direito a recorrer. Se você não foi efetivamente o infrator, você pode sim buscar uma revisão administrativa e, caso não seja possível, caso não tenha êxito, até mesmo uma propositura de uma ação judicial em caso de prejuízo efetivo. Doutor, temos muitas perguntas aqui, mas infelizmente, né, o nosso tempo está se esgotando. Agradecer ao doutor Leônidas mais uma vez pela disponibilidade. As perguntas que não foram respondidas hoje, a gente guarda para a próxima semana. Combinado, doutor? Combinado. Muito obrigado, boa semana, doutor Leônidas, e até a semana que vem. Até. E você já sabe, amanhã é dia de médico do povo, tá certo? Tem mais uma informaçãozinha aqui para você, pessoal que nos acompanha no Shopping Parque. O Busão Social está de volta esta semana, até sexta-feira, das 8h30 da manhã à 1 da tarde, aí na rua Julieta Oliveira Jordão, tá certo? Ao lado da UBSF do Shopping Parque 1, que estarão disponíveis para o cadastramento, fazer o CAD único, inscrição no Bolsa Família, carteirinha do idoso, tá certo? Entre outros serviços. Então, se você precisa de orientação para utilizar esses programas, esses benefícios públicos, tá certo? Não esqueça de dar uma passadinha por lá, tá bom? Outra informação que eu quero compartilhar com você é que de janeiro a setembro de 2023, o canal de denúncias do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o Disque 100, registrou um aumento de mais de 50% quando comparado ao ano passado. Foram aí 9.530 acusações somente neste ano e 6.300 no período de 2022. Os casos indicam que entre os grupos vulneráveis, 74% das crianças e adolescentes, 14% são pessoas com deficiência e cerca de 5% são contra mulheres, tá? Esse é o painel de dados do Disque 190. E olha só, mais uma curiosidade, as violações ocorrem em escolas envolvendo berçários, creches, instituições de ensino, violações, enfim, entre tantos outros situações aí que são encaminhadas aos órgãos competentes. Então são números preocupantes, mas a gente se pergunta, aumentou porque aumentou a consciência de denunciar e será que sempre foi assim, mas não se tinha registro? Então, você fique atento a esse tipo de situação e denuncie sempre, tá? As denúncias são anônimas e colaboram para a gente dar um basta nessa violência. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência, lembrando então mais uma vez que amanhã é o quadro Médico do Povo, onde você manda suas perguntas, aí seu nome, seu bairro, com aquele problema de saúde, a dúvida que você tem, a gente responde ao vivo, tá certo? Tá chegando aí o Band Mulher com Vanessa Pires e você segue ligadinho na nossa programação, Melhor da Tarde com Kátia Fonseca, Datenão no Brasil Urgente e Gessione Serrati
com o nosso Band Cidade, fazendo um resumo das principais informações do dia e antecipando o que vai ser notícia no dia de amanhã. A vocês uma ótima tarde, a gente se despede aí então com imagens do Busão Social, um grande serviço do município de Uberlândia à sua disposição. Um serviço itinerante por toda a cidade que tem ajudado a muitas pessoas. A todos um forte abraço, a Vanessa já está chegando. Tchau, tchau. O segundo dia de provas do Enem está chegando. Prepare-se para fazer seu sonho acontecer. Agora eu quero ver o sonho acontecer. Tá em minhas mãos, agora é fazer acontecer. Ninguém me segura, agora eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem. Eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem. Eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem. Eu vou com tudo, eu vou. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br/participante. Leve um documento com foto, caneta esferográfica preta e não se atrase. No passinho, boladinho, vai, todo mundo vai. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.